Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos de nossa lição, é a quarta lição do trimestre. O título é Batizado em Cristo. Vamos estudar nessa segunda-feira este segundo tópico com o título Conhecimento. Pergunta A. Como começa o processo de crucificação do eu? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, capítulo 7, e o versículo 4 até o 12, diz: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nós mesmos para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, nesse primeiro aspecto, o apóstolo Paulo diz no processo da crucificação do eu, que é a pergunta que estamos aqui descrevendo, ele vem dizendo que há necessidade de morrer na carne, ou seja, deixar a carne morrer e viver no espírito. E é interessante ele colocar que a lei em si não é pecado. A lei apenas mostra o que é correto. Se você desobedecer e não fizer o que é correto, logo torna-se pecado. Então é interessante, ele traz aqui essa maneira dele enxergar bastante elucidativa concernente àquilo que é necessário. Mas o fato é que o processo de crucifixão do eu tem a ver com a santificação, tem a ver com a lei de Deus, tem a ver com a graça de Cristo nos habilitar para obedecer à lei. Ainda o salmista, capítulo 19, versículo 7, traz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista via a lei de Deus como uma proteção, a lei de Deus como algo excelente, a lei de Deus como algo perfeito. E quando ele traz que refrigera a alma, é porque realmente quando se põe o coração nas coisas sagradas, a lei é obedecida com amor e acaba sendo um alento para a alma, para o espírito, para o corpo, para tudo. Então ele realmente trazia em seu coração a lei de Deus. Ele amava seguir os preceitos de Deus, os preceitos divinos, e por isso é que ele então diz que ela é perfeita e dá sabedoria até às pessoas simples. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tiago, diz: Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei, perfeito da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte de esquecer disso, mas fazedor da obra, esse tal será, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então vemos aqui o apóstolo trazendo algo um pouco mais profundo. Não ser apenas um ouvinte, não ser apenas alguém que obedece pela letra ou ser alguém que apenas está cumprindo rituais. Realmente interiorizar, atentar para os ensinamentos e obedecer. E aqui vem dizendo que esse vai ser feliz no que ele faz, feliz naquilo que realiza. Então é importante, a promessa aqui é muito linda. Fé e Obras, página 96. A pena inspirada traz para nós algo também interessante.
Nosso amor por Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Todavia, ao contemplarmos a nós mesmos, desviamos o olhar para Jesus, que se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade. Pela fé, apeguemo-nos aos méritos de Cristo e o sangue que purifica a alma será aplicado. O Evangelho de Cristo não dará aos homens licença para quebrar a lei, pois foi por meio da transgressão que as portas da miséria se abriram sobre o nosso mundo. Então, aqui alguns aspectos interessantes para nós avaliarmos. Primeiro, que o carinho que você tem por Jesus, pelo sacrifício dele, a maneira que você entendeu, a maneira que você o ama, isso vai trazer a sua convicção. Daí vai vir a maneira com que você vai querer cumprir a lei. E é interessante notar porque há pessoas que têm muita facilidade em cumprir a lei em certo aspecto e não têm facilidade no outro. E no conjunto é que o corpo da igreja às vezes se ajuda entre si, né? E é importante, então, o carinho, o amor que você tem por Jesus e o entendimento que você vai dar a tudo que ele ensina para você. Outro aspecto interessante é não desviar o olhar de Cristo. Não olhar ao ser humano ao lado para saber se você está certo ou errado. Olhar sempre a Jesus. Ele se entregou por nós, ele esteve aqui, ele sabe o que você passou, deixou de passar, e ele é que vai te ajudar. Ele é que vai colocar em teu coração aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa melhorar dia a dia. E por último, é interessante ver que muitas vezes temos aquela tendência de achar que Deus tolera o erro. Não. Pecado é pecado e foi a desgraça da humanidade o pecado. Deus não tolera erro. Deus realmente é um Deus puro, um Deus altíssimo, um Deus grandíssimo, um Deus de... Às vezes perdemos a noção da grandiosidade de Deus. A graça de Cristo é que nos dá ainda vida, que nos permite estar vivo nos nossos erros. Por isso é que devemos sempre olhar para Jesus e lembrar, não há erro que Deus tolera. E sim, a graça de Cristo está com cada um de nós, dando ainda nesses 179 anos que completou, né, 22 de outubro, essa graça que foi dada, ele está lá intercedendo por nós. Então devemos não brincar com esse tipo de como vou dizer, esse tempo que estamos recebendo e sermos fiéis e tentar cada dia melhorar a nossa vida espiritual individualmente. Bom, vamos seguir adiante. Por que é necessário entender a lei em toda a sua amplitude e o que devemos compreender sobre ela? Primeiro aspecto, o apóstolo João diz, capítulo 1, verso 1 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Portanto, é assim, é bem simples, né? Entender a lei. Por quê? A partir do momento que você conhece Jesus e aceita ele como seu Salvador, teu nome vai para o livro da vida. A partir desse momento, seu nome entra para lá e lá fica. E aí você vai, então, agora, cada dia mais, como filhos de Deus, que é chamado, você passa a ser parte do corpo de Deus, né, como Cristo é a cabeça, nós somos todos os membros e estamos ali empenhados em fazer o trabalho que a cabeça ensina. Então nós vamos, então, através do sacrifício de Cristo, tornarmos filhos de Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Apóstolo João, ainda capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus aqui traz de uma forma bastante clara para Nicodemos, apesar dele inicialmente não entender, mas depois ele entendeu,
você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa morrer na carne e nascer do Espírito. É necessário nascer do Espírito. É necessário você entender a necessidade de uma conversão genuína. E a conversão não tem a ver com o batismo em si. A conversão tem a ver com aquele momento em que você decide realmente fazer a vontade de Deus. E o batismo é um ato público que você dá dessa decisão. Então devemos saber bem aqui a diferença. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 13, diz: Logo tornou-se-me o bom em morte? Pergunta ele, né? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então nós vimos que o sacrifício de Cristo foi derivado do pecado. Então, um homem puro, santo, imaculado, que estava aqui, Deus, Jesus incorporou nesse homem, mas a morte dele foi para nos resgatar. E se houve alguém que entendeu bem tudo isso, foi o apóstolo Paulo. E ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz: Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Uma coisa devemos ter em mente, irmãos: não há parte cinzenta. A partir do momento que nós não estamos nos preceitos de Deus, não estamos servindo a Deus, estamos servindo ao diabo. Estamos servindo a Satanás, o grande Lúcifer. Então, devemos ter a noção da gravidade que é não estar em comunhão com Deus. Não estar, pela graça de Cristo, fazendo o máximo que podemos, nos esforçando para fazer a vontade de Deus e guardar a sua lei. Se você não está fazendo isso, a partir do momento que você cedeu, distraiu, você está servindo ao diabo, está servindo a Lúcifer, está sendo servo dele. Então devemos ter muita prudência, muito cuidado no que diz respeito, então, a entender a lei, a amplitude e o que tem que saber sobre ela. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 91, a pena inspirada traz o seguinte: o batismo é a mais solene renúncia do mundo. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaram publicamente, bem no início da vida cristã, que abandonaram o serviço de Satanás e se tornaram membro da família real, filhos do celeste Rei. Obedeceram a ordem: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Por isso, essa promessa se cumpriu neles: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É uma promessa linda, é maravilhoso. Isso é realmente algo que devemos ter em mente. Se você já é batizado, se você não batizou, toma a decisão, que muitas vezes, infelizmente, há muitos batizados que esqueceram, precisa às vezes tomar uma decisão radical no que diz respeito à religiosidade, no que diz respeito a servir a Deus. Mas o batismo em si é o ato público que você diz a todas as pessoas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não sirvo ao diabo, agora sirvo a Deus. E a promessa que está lá escrita é que eu vou ser seu pai. Deus fala: eu vou ser seu pai, vocês serão meus filhos ou minhas filhas. Então devemos realmente apartar do mal e tentar lembrar da necessidade de obedecer à lei de Deus, compreender a profundidade dela, compreender a profundidade do amor de Jesus para com você e dessa forma realmente dar o seu melhor para seguir as pisadas do Mestre. Pergunta C: qual é a eficiência da simples concordância mental com a lei? Eficiência. O que é eficiência? O melhor, algo que acontece do melhor. Da simples concordância mental com a lei. Essa é a pergunta: qual é essa eficiência? E como isso vai afetar a sua alma, o seu entendimento? Dizendo: na cadeia de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então, infelizmente, tem que haver uma concordância aqui entre o que você faz e aquilo que você acredita. Então, se você acredita, põe na prática. Infelizmente, os fariseus não faziam isso, né?
próprio Jesus falou sobre isso. Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Infelizmente, os fariseus tinham muita teoria, mas na hora da prática, na hora do amor, na hora de realmente exercer, não acontecia. E o apóstolo Paulo, Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um aspecto interessante que o apóstolo Paulo coloca aqui, porque antigamente tinha um hábito macabro de quando alguém assassinava uma pessoa, essa pessoa era amarrada atrás dele. Ou ele era morto, ou carregava com o defunto. E ele tinha que carregar aquele defunto até se decompor. E o apóstolo Paulo, penso eu, que ele, quando falou quem me livrará do corpo dessa morte, ele estava fazendo uma alegoria ao pecado, dizendo exatamente, sou pecador e agora tem que arrastar isso comigo. Então devemos ter a noção do quão tremendo que é o erro, o pecado, e o apóstolo Paulo tinha bastante noção disso. Complementando, para finalizar nosso estudo, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 53, diz assim: o maior engano da mente humana nos dias de Cristo era acreditar que a simples concordância com a verdade constitui justiça. Maior engano. Atenção, o concordar não é o suficiente. Diz ainda: a experiência humana como um todo tem demonstrado que o conhecimento teórico da verdade é insuficiente para a salvação da alma. A teoria não produz fruto de justiça. Um zelo excessivo pelo chamado de verdade teológica muitas vezes acompanha um ódio pela verdade genuína revelada na vida. Então aqui é Desejar Nações, parte 309, não é ainda o Testemunho para a Igreja. Então aqui a Pena Inspirada traz para nós que, perdão, muitas vezes o excesso de conhecimento sem prática gera algo totalmente inverso, ao contrário daquilo que deveria ser.